Oi, meu nome é Wallace. Hoje eu vou resolver esse exercício 3.13 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Peço que leiam a descrição, que tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo e que, notem aí que eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual. E vamos lá então. Um motorista, em meio a uma forte tempestade, se depara com uma ponte destruída. Para seguir seu caminho, ele decide arriscar um salto com o carro sobre o rio. Ótima ideia, né? A estrada onde o carro está se encontra a 21,3 metros acima da superfície do rio. Então, vamos fazer um desenho aqui, rapidinho. Note que eu desenho no meio aqui do enunciado, porque obviamente eu já li o enunciado antes, né? E espero que vocês tenham pausado o vídeo e tenham lido também, beleza? Então, ele tá desse lado aqui, tá? Poderia ser o contrário, tá? Poderia desenhar aqui assim, ó, o movimento ser daqui da direita para a esquerda, mas normalmente, né, a gente faz da esquerda para a direita e é só por isso mesmo, tá? Não tem problema não. Então, beleza. A estrada onde o carro está se encontra a 21,3 metros acima da superfície do rio. Então, aqui tem um rio. Vamos fazer mais direitinho aqui. Tem um rio aí então. Beleza. A margem oposta, onde ele deve pousar, está a apenas 1,8 metros acima do rio. Então aqui tem 1,8 metros, né? A margem. Então vamos por aqui, ó. Beleza. Aí assim, né? Já vou colocar aqui de uma vez, ó. Isso aqui tem 21,3 metros, né? Eu vou chamar de Hzão. Então eu vou colocar aqui, ó. Hzão 21,3 metros. Hzinho, que eu vou chamar o outro lado, 1,8 metros. Eu tento fazer o mais organizado que eu consigo, tá? E eu recomendo que vocês façam isso também. Dar nome para todas as coisas no início, fazer os desenhos, deixar tudo bem claro do que você está fazendo, porque em uma prova, por exemplo, o professor não vai gostar muito se ele achar desorganizado, tá? Então, beleza. Aí o rio tem uma largura de 48 metros. Então, isso daqui é o rio, né? Então, a largura do rio é isso daqui, né? Que eu vou chamar só de x, tá? Não vou chamar de delta x, não. Não tem problema, tá? Então, x 48 metros. E a gente sabe a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza. O sistema de eixos, eu costumo falar que eu ponho no ponto mais baixo, né, que o objeto vai chegar. Mas nesse caso, como ele deu essa altura aqui, eu vou colocar então na água. Na altura da água, o sistema de eixos, tá? O nosso sistema de referência. E está em repouso em relação à superfície da Terra, beleza? Então, ó, tá na mesma altura da água. Ótimo. Então, vamos ver o que a letra A pede, né? Qual deve ser a velocidade mínima do carro no momento em que ele sai da estrada para conseguir atravessar o rio e pousar em segurança do outro lado? Então, ele quer sair desse ponto, né, e pousar aqui, certo? Então, o carro, né, vamos desenhar ele como se fosse uma bolinha aqui também. Sim. E
Posso desenhar o carro também, né? Não tem problema não, tá? Mas a física que a gente está estudando aqui é a física da partícula, né? E a gente está considerando que não tem resistência do ar, beleza? Então o carro, né, vai ter que partir daqui com uma certa velocidade. Eu não posso desenhar que a velocidade do carro é desse jeito, né, gente? Porque o carro não pula, né? Ele vai pular, mas é quando não tem mais chão, né? E não pula para cima, beleza? A não ser que tenha uma rampa, né? Mas não tem, né? Então, ele tem uma velocidade inicial aí, V0. E ele quer saber que velocidade é essa, né? Para ele cair nessa beiradinha aqui. É assim, é bem parecido, né, com o exercício anterior, né? Vai ter que fiz um pouco longe, vou ter que dar uma exagerada aqui, ó. Beleza. É para ser uma parábola, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que que a gente faz. O exercício é bem parecido com o 3.10 que a gente fez, né? Porque é o seguinte, eu preciso que no tempo que ele demore, né, no tempo que ele demora para poder sair da altura H e ir para a altura Hzinho, eu preciso que ele consiga fazer essa distância x, né? Então, assim, não temos problema nenhum, né? Simplesmente o que a gente faz? A gente obriga que o tempo que ele demora para fazer essa distância x seja o mesmo tempo de queda. Então a gente precisa descobrir o tempo de queda, né, e substituir aqui na equação para o x. Novamente, né, a equação para o x, a gente tem aqui x igual a x0 mais v0xt mais meio de axt ao quadrado. Só que em x a gente não tem aceleração não tem aceleração, né, nem da gravidade nem nenhuma outra nesse caso, né? Então o que a gente teria seria isso daqui. Só que eu estou considerando que x0 aí é igual a zero, tá? Claro, você pode achar que isso não faz sentido, porque eu coloquei o zero aqui, né? Como que aqui pode ser zero? Realmente, está certo, tá? Então, o correto mesmo, para poder considerar o x0 igual a zero, seria colocar ele aqui, né? Desse jeito. Só que eu acho que fica feio, tá? Então, não, não vou pôr ele ali não, beleza? Só vou pôr ele ali quando eu for resolver exercício de gráfico. Então é o seguinte, ó. Que eu posso fazer aqui para contornar isso, né? Por exemplo, eu poderia simplesmente, né, passar esse x0 pro lado de cá, aí isso aqui é ΔX, só que eu vou omitir o delta, só isso, tá? Então simplesmente vamos ignorar esse x0 aí, beleza? A velocidade inicial em x, como eu falei no vídeo anterior, a gente observa aqui, ó, que não tem velocidade em y, né? O carro não está se movimentando nem para cima nem para baixo aqui no eixo y. Ele só se movimenta no eixo x. Então o v0x é o próprio v0. O v0y é zero, né? Eu mostrei isso aí no vídeo anterior, assistam o vídeo anterior para entender melhor, beleza? Então a gente tem v0t, beleza? E a gente quer saber o v0. Então é simplesmente dividir o x pelo t. Só que a gente não sabe o t, né? Certo? A gente sabe essa distância. Então, mas esse t, para que o carro caia nesse ponto aqui, né? Quando ele descer da altura H para ir para a altura Hzinho, a gente precisa que o tempo que ele demora para fazer essa distância seja igual ao tempo que ele demora para ir da altura H para a altura Hzinho. Então, o que a gente faz é simplesmente, né, calcular esse tempo aí, ó, que demora para ir para essa altura Hzinho, né? Então, y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado. E aí observa, né, que o v0y é zero, né? Então, tchau para esse cara aqui. E é nesse ponto aqui que o povo costuma errar muito, né? O povo costuma chegar aqui e colocar que o ΔY
sei lá, é H, por exemplo, é os 21,3. E não, a gente tem que colocar aqui as posições, né, que ele está em relação ao sistema de eixos, tá? Ao sistema de referência. Então, o y final é qual? É o hzinho, ó, que ele vai estar na altura hzinho aqui em relação ao sistema de eixos, tá? Então, esse cara aqui é hzinho. E esse cara aqui, ó, que é o y0, a altura inicial, é hzão, tá? Em relação a esse sistema de eixos. Então, é hzão. E aí a gente tem isso daqui, então. Mas a gente quer isolar o tempo, né? Se a gente quer isolar o tempo, então a gente tem meio de gt ao quadrado é igual a hzão menos hzinho. Só peguei isso daqui, mandei para o lado de cá, peguei isso daqui e passei para o lado de cá, tá? Mudando o sinal. Claro que, não, na verdade, não é isso que acontece, né? Isso aqui não está passando para o lado de lá. O que acontece é que eu somo dos dois lados meio de gt ao quadrado. Então aqui fica meio de gt ao quadrado e aqui cancela esse meio de gt ao quadrado com o mais meio de gt ao quadrado, né? E aí depois eu subtraio o hzinho dos dois lados, que aí o hzinho some daqui e aparece do lado de cá, né? Mas, né, normalmente a gente ignora esse tipo de coisa, né, gente? Faz isso mais rápido, senão a gente vai demorar muito tempo para resolver, beleza? Aí para poupar um pouquinho de espaço aqui, eu vou arrastar isso para cá, tá? E isso aqui para cá também. Aí eu vou continuar resolvendo aqui do lado, tá? Eu quero isolar o t ao quadrado, né? Quero isolar o t, na verdade. Então, para isolar o t, eu multiplicaria por 2 dos dois lados e dividiria por g. Então, o que a gente ficaria é com 2hzão menos hzinho sobre g. Desse jeito. Depois é só tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? O tempo tem que ser positivo, então não preciso colocar a raiz negativa. Então vai ser isso daqui sobre g. E aí esse tempo então é só substituir aqui, né, no V0. Esse exercício é praticamente a mesma ideia, né, que o exercício 3.10, tá? Só pede uma coisa a mais, né, que a gente vai fazer daqui a pouco, na letra B. Então aqui a gente tem isso assim. Aí, né, como eu fiz no outro, talvez, eu não sei se isso, se você assistiu o outro vídeo, né, então se isso daqui vai ser novidade para você, mas a gente pode escrever, né, essa coisa aí desse mesmo jeito aqui, ó. Aí assista o vídeo lá, né, para ver por que que pode fazer isso, tá? Beleza? Então, essa é a velocidade se tivéssemos apenas letras, né, no enunciado. Mas como temos números, né, que é o caso do livro, então a gente pode substituir, né? Vou colocar aqui que isso é a letra A, né? Estou resolvendo a letra A e nem escrevi nada disso. Beleza, vamos substituir os números então para ver o que dá essa brincadeira aí. O x é 48 metros. O g é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O hzão é 21,3 metros e o hzinho é 1,8 metros. Então agora é a calculadora, né? Beleza? Então a resposta é aproximadamente 24,1 metros por segundo, né? Porque é velocidade. Mas eu já vou fazer a análise dimensional aí da equação, né? Só para a gente ter certeza. Ó, esse metro aqui com esse metro, com esses 2 metros vai cancelar, né?
Então cancela, 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 certo? Não tem como cancelar esse daqui só com um, tá? Tem que cancelar com os dois, beleza? E aí, o segundo ao quadrado aqui fica aqui embaixo, né? E aí, tira a raiz quadrada, vai ficar só segundo, né? Então fica metro por segundo, é isso aí mesmo, beleza? Então, essa é a velocidade que o rapaz tem que pular ali, beleza? 24,1 metros por segundo. Deixa eu só ver aqui quanto que isso é em quilômetros por hora. Só multiplicar por 3,6, né? Isso dá 86,6 quilômetros por hora. Um tantinho alto, né? Mas não é impossível. Então, beleza. Vamos para a letra B. Calcule a velocidade escalar do carro, a magnitude de sua velocidade, um instante antes de ele tocar o solo na margem oposta. Então, ele quer saber a velocidade do carro instantaneamente antes, né, de ele bater aqui no chão, certo? Essa velocidade é tangente à trajetória, né? Então, tem que ser uma velocidade desse jeito. Ou seja, é uma velocidade que tem componente x e tem componente y, né? Vou desenhar aqui, ó. Então ela vai ter uma componente x, né? Então tem um Vx e tem um Vy, certo? Beleza. E aí o seguinte, né? Então, esse V que eu quero calcular, ele tem Vx e chapéu mais um VYJ chapéu. Legal. Só que lembra que o Vx é uma velocidade constante, né? Não tem aceleração no eixo x, né? Só no eixo y. Então a velocidade em x é a mesma do início ao fim, certo? Então é o próprio v0 que a gente calculou. Então o vx a gente já sabe, é esse cara aqui, ó. Vou até escrever aqui que o vx, né? Ele é essa brincadeira aqui, ó. O que a gente precisa calcular é o vy. Tá? O vy a gente não sabe ainda. Mas assim, tem várias formas aí de calcular isso, né? Por exemplo, uma delas é essa daqui, ó, que Vy é igual a V0y menos GT. Aí a gente considera todo o tempo de queda, né? Beleza? Então, por exemplo, vamos pôr aqui, ó, no cantinho aqui. Fazer um pouquinho mais para baixo. Beleza, ó. O V0y é zero, né? Como a gente já havia falado. Cadê? Aqui, ó. O V0y é zero. E o tempo é isso aqui, ó. Certo? A gente já calculou o tempo de queda, né? Então, o tempo de queda é essa brincadeira aqui. Beleza. Então, o Vy é menos G vezes esse tempo, né? Assim. Só que tem dois G, né? Tem um G aqui fora e tem um G aqui dentro. Tá meio feio isso, né? Eu vou mexer um pouquinho. Esse G que está aqui fora, eu posso colocar ele dentro da raiz. Mas se ele tivesse dentro da raiz, ele estaria elevado ao quadrado, né? Para ele poder sair de novo sem estar elevado ao quadrado. Então, ele vem para cá como 2g ao quadrado, h menos hzinho, né? Eu já ia escrever g ali, não sei porquê. E aí, note, né, que esse quadrado cancela com esse g aqui. E aí a gente fica então que Vy é igual a menos a raiz quadrada, né, de 2g
Hzão menos Hzinho. Ou seja, a distância que ele se move verticalmente, né? Então é isso aí, né? Muito simples. E tem outro jeito de fazer também, né? Se a gente não tivesse calculado o tempo, né? Se a gente não tivesse calculado o tempo, a gente teria que usar Torricelli. Então seria Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2g y final menos y inicial. Desse jeito. Só que o V0y é zero, né? Zero. E aí, o Vy, então, ao quadrado seria menos 2g. Aí o y final é o hzinho, né? Ó. A altura final aqui é o hzinho. E a altura inicial é o hzão, né? Em relação ao sistema de eixos. Então, simplesmente, né? Aqui é zero. Ah, não é zero, não. É hzinho. Viajando aqui. Hzinho e é hzão. Só que hzão é menor do que hzinho. É maior do que hzinho, né? Então, essa quantidade aqui é negativa. Se eu multiplicar por esse menos aqui, fica positivo. Então, Vy, então, é a raiz quadrada, né? De 2g hzão menos hzinho. Note, né? Só multipliquei esse menos aqui e troquei a ordem dos dois, beleza? E aí o seguinte, note que aqui, ó, o sinal de menos não aparece sozinho, né? Então a gente tem que colocar ele. A não ser que pedisse o módulo da velocidade. Se pedisse o módulo da velocidade, aí não precisaria, né? Beleza? E se pedisse o módulo da velocidade, a gente teria que tirar esse menos, né, que a gente colocou aqui, ó, tá? E por que que tem esse menos, né? Porque observe, né, que a velocidade no eixo y, ela aponta para baixo, né? Enquanto o eixo y aponta para cima. Ou seja, ela é negativa, tá? E desse jeito aqui ela já aparece automaticamente para a gente. Note que é o mesmo resultado, né? Tem que ser. E aí a gente poderia substituir os números aí para ver o que, que vai dar, mas não é isso que a gente quer ainda, né? Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui. Ele pede, calcule a velocidade escalar do carro, né, a magnitude de sua velocidade, um instante antes de ele tocar o solo na margem oposta. Então ele quer saber o módulo da velocidade, né, e não só a componente y, ele quer saber tudo. Então, primeiro, né, vamos só escrever aqui o vetor velocidade em y, então, não, o vetor velocidade, né, eu já tinha escrito aqui, que é Vx, então é essa brincadeira aqui, né, no eixo x. E chapéu. E esse outro cara aqui, ó, no eixo y, né? Então, J chapéu. Então, esse é o vetor velocidade que ele vai bater ali no chão, tá? Beleza. Que ele vai pousar do outro lado, né? E aí, vamos lá, né? Só para poder ter uma noção aqui, esse daqui é 24,1, né? A gente já calculou isso na letra A. E chapéu, acho que é isso mesmo, né? 24,1, beleza. E o daqui a gente precisa calcular, né? Então, vamos lá. Vou fazer mais para cá. Menos. Então, vai ser 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 21,3 menos 1,8 metros. Colocar o metros do lado de fora. Aí note que metro vezes metro vai dar metro quadrado, aí fica metro quadrado por segundo ao quadrado e sai da raiz quadrada como metro por segundo. Vou fazer a conta aqui e já volto com o resultado. A resposta é de
aproximadamente menos 19,55 metros por segundo. Detesto esses números quebrados. Beleza. Então, VY é isso daí. Então, aqui é 19,55 metros por segundo J chapéu. Beleza. Mas, né, ele quer o módulo. O módulo é a raiz quadrada, né? Tá a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então, a gente tem que fazer isso. E você já deve ter imaginado que vai ficar bem feio, né? Aí, vamos ver. Seria isso aqui ao quadrado, né? Componente x. Então, isso aqui ao quadrado. Mais isso aqui ao quadrado. E aí a raiz quadrada disso aí. Tem como mexer ainda? Tem, claro. Então, olha só, o que está dentro da raiz quadrada, quando elevar ao quadrado, sai da raiz, né? E o x aqui tem que elevar ele ao quadrado. Então, vai ficar gx ao quadrado sobre 2h menos h. Claro, né? Isso está dentro da raiz, maior ainda, né? Deixa assim por enquanto. Aí esse menos aqui elevado ao quadrado vai sumir e tudo isso daqui vai sair da raiz. Então vai ficar 2g h menos h. Então a resposta é essa aí. Claro, ainda tem como tirar um mínimo aqui, mas eu não acho que vale a pena fazer isso não, tá? Então a resposta, se você tivesse apenas letras, né? A resposta seria essa, beleza? Esse seria o módulo da velocidade. Mas, como a gente já sabe, né, as componentes x e y, a gente não precisa substituir os números aqui dentro para ver quanto que vai dar, né? A gente já pode só pegar aqui, ó, a componente x e y que a gente calculou, né? Então, 24,1 metros por segundo elevado ao quadrado, mais 19, pode pôr menos aqui, não tem problema, mas aí vai ficar elevado ao quadrado, então vai sumir, metros por segundo elevado ao quadrado. E aí eu vou fazer a conta aqui e já volto com o resultado. O resultado é de aproximadamente 31 metros por segundo, beleza? Isso é muita coisa, tá? Então, assim, não vai ser uma batida ali e não vai pousar muito suavemente, não, tá? Imagina que ele vai se arrebentar bastante, até porque ele afunda para dentro do eixo do chão, né? Com essa velocidade aqui, né? Que ele tem em eixo Y. Ou seja, 19,55 metros por segundo. Então ele vai bater, mas vai se lascar, certo? Então eu acho que era melhor dar a volta, beleza? Então é isso daí, né? E ainda tem como fazer mais uma coisa, né? Tem como a gente calcular também o ângulo, né? Que essa velocidade faz. Então seria arco tangente de Vy por Vx, né? Então seria aqui menos
a raiz quadrada, né? Vou copiar aqui. Esse cara aqui é a componente y. Sobre a componente x, que é esse cara aqui. Eu vou ter que mexer um pouco aí, né? Porque é muito grande essas coisas. Vou ter que apagar isso aqui. Fazer sim. Beleza. Aí, né? Dá pra poder dar uma mexidinha aí, né, gente? Mas não sei se vale a pena. Deixa eu ver aqui. Ah, vou fazer. Custa nada, não. Então, arco tangente. Menos. Aí esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou separar a raiz de g. Vou deixar ela aqui. E vou escrever assim. Não tem problema fazer isso aqui, tá? Separar as raízes. Que tá multiplicando, né? Se estiver somando ou subtraindo, aí não pode não. Aqui é Hzinho, né? Beleza? Então o Hzinho, o H e o Hzinho eu não posso tirar de dentro da raiz desse jeito que eu fiz aqui não. Mas o G pode porque tá multiplicando, tá? E aí aqui, vou deixar esse X aqui. Esse G eu vou deixar aqui. E esse 2H ele vai para cima, tá? Vocês precisam dar uma analisada aí para ver que pode fazer isso, beleza? Porque é como se fosse uma divisão de fração, né? Posso colocar um 1 debaixo desse cara aqui, aí repete o primeiro, né? E multiplica pelo inverso do segundo. Por isso que isso aqui vai para cima e isso aqui, esses dois aqui, fica aqui embaixo. Então, não tem problema fazer isso. Vou escrever um pouco mais para baixo aqui. Arco tangente. Aí, né? Isso vezes isso vai ficar a raiz ao quadrado, né? Só que as duas coisas são positivas, então pode simplesmente sair da raiz. E esse G aqui com esse G cancela. Então a gente vai ficar simplesmente com menos 2H menos Hzinho sobre X desse jeito, tá? Então a forma mais simplificada aí que dá para poder dar essa resposta do ângulo é essa daqui, beleza? Aí, né, para calcular aqui a gente poderia fazer algumas coisas, né? Por exemplo, poderíamos simplesmente pegar a componente y e dividir pela x, né? Ou também, né, a gente pode substituir aqui, certo? Vai dar o mesmo resultado. Tem que dar, né? Se não der, tá errado, certo? Então, 21,3 metros, já até decorei os valores já. 1,8 metros sobre 48 metros. Então, vou fazer aqui na calculadora e já volto com a resposta. Então, a resposta que eu encontrei é de 39,1 graus. Só que negativo, né? Esqueci de escrever aqui. Negativo porque por causa desse menos aqui, tá? Isso aqui vai dar negativo, aí o arco tangente aqui vai dar um ângulo negativo. O que que significa isso, né? Que se você tiver aqui o eixo X e o eixo Y, deixa eu fazer direito aqui, desse jeito, esse ângulo, né, gira no sentido horário, né, já que ele é negativo. Então significa, né, que a velocidade tem que ser alguma coisa aqui assim, por exemplo, né, 39 graus aí, né, então seria um pouquinho menor, seria mais ou menos aqui, beleza? Então a velocidade, esse vetor velocidade tem que estar mais ou menos assim. E é, né, o que a gente achou aqui, ó, beleza? Então é mais ou menos isso mesmo, né, ó. Aqui seria esse ângulo θ que a gente calculou. Então, vou colocar aqui, ó, que o ângulo θ
é esse aqui, que a gente calculou aqui, tá? Aí eu fiz de cores trocadas, né? Então vou colocar o teto aqui também, beleza? É isso aí. Então não tem mais nada para fazer nesse exercício não. Então espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês tenham gostado. E é isso, né? Valeu e até a próxima. Falou!